conversa particular e falou: Fred, não trai esse Fred que saiu de casa lá quando era adolescente ainda, era quase uma criança. Faça tudo com alegria, sem peso, se divirta em campo, porque o Fred, esse que você perguntou lá do início, ele vai ficar feliz. E é exatamente. Eu consigo, quando eu tenho quando eu estou sem resposta para algumas coisas na minha vida, principalmente no futebol, que a maioria dos problemas, que são nada, né? Problema, modo de falar, que eu enfrentei, ou dificuldades, ou medo, ou quando eu não tive uma resposta, eu sempre olhei para esse Fred lá de trás e vi na dificuldade que ele passou. Então, quando eu não tinha resposta, eu olhava para ele e via que esse Fred lá de trás ia para cima de qualquer coisa. Então, me ajudou muito a finalizar essa carreira hoje e poder olhar para cima e agradecer a Deus que eu tenho mais do que eu mereço. Fred, boa noite. Luiz Assado Lance. Você hoje conseguiu ir para a torcida, né? E hoje a torcida voltou ao Maracanã, fez uma festa bonita. O que você está sentindo depois de ser abraçado mais uma vez pela essa torcida do Fluminense? Só gratidão de verdade. Acho que vai ser a palavra que eu mais vou usar aqui hoje e todas as vezes que eu falar do Fluminense, todas as vezes que eu falar dessa torcida, o sonho que eu tenho é de poder, com alguns meses aqui no Fluminense, depois daquela arrancada de 2009, eu entendi o que o torcedor do Fluminense sempre quis. Eu acho que foi por isso que essa ligação ficou tão forte. Então eu sempre procurei transpirar, me dedicar. E agora que é o meu fim, eu tentei mudar de lado e ir lá comemorar e agradecer a cada um dos torcedores, né, da mesma forma que eles fazem, né, de estar na arquibancada, pulando, cantando. Eu espero ainda realizar o meu outro sonho, né, eu, meu filho, João Pedro, meus sobrinhos, a gente subir essa rampa aí cantando e estar do lado da arquibancada aí vibrando com o nosso Flusão também. Fred, boa noite. Boa noite, irmão. Quero dizer para ti que o futebol hoje fica mais triste, apesar de você estar se aposentando com grandes conquistas e com muita gente aplaudindo e muita gente gostando de tudo que você fez até esse momento que você está aqui conversando com a gente. E dizer que realmente os grandes ídolos, os ícones, né, do futebol, infelizmente os melhores estão indo embora. Pelo menos é a minha opinião, que eu gostaria de falar isso. Agora pergunta, você disse que vai primeiro curtir sua família, você tem algumas coisas pendentes ainda para resolver, mas conversando com uma pessoa, com outra, alguns dizem que você tem uma aptidão para ser um treinador de futebol. Porque você é querido, você é de grupo, você sabe aglutinar as pessoas, e tem gente que diz que você tem cara de dirigente, entendeu? Que você, inclusive, estaria fazendo um curso de gestão administrativa para começar e pensar ser, um dia, quem sabe. Você gostaria de ser presidente do Fluminense ou então treinador um dia do clube? Gostaria? Então, o sonho que eu tenho é de estar aqui de alguma forma, e eu falo isso desde 2009, 10. O que vai acontecer eu não sei. A única coisa que eu não vou abrir mão é de tentar adquirir o máximo de conhecimento possível. E uma coisa que eu já comecei, né? Eu fiz o curso de gestão, vou fazer o de treinador agora em agosto, e todos os cursos possíveis eu vou procurar me preparar. Eu gostaria de estar aqui no Fluminense, não pela história como jogador apenas, né? Por essa idolatria, por esse carinho, esse respeito que todos têm por mim, pela amizade que eu tenho. Mas eu gostaria de estar aqui também para fazer alguma coisa e ser útil de alguma forma. Eu sei que eu tenho algumas qualidades, tenho alguns defeitos, mas eu posso ajudar de alguma forma. Mas é isso. Vou tirar um tempo. Eu acho que eu vou tirar um tempo. Não sei o que o Fluminense vai fazer com a minha vida assim, mas
Eu estou fazendo todos os cursos possíveis. Eu acho que na hora da tomada de decisão ali, Deus vai fazer como sempre fez, vai me dar o discernimento e eu vou tomar a melhor decisão para recomeçar uma nova carreira na minha vida. Começar, desculpa. Fred, boa noite. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre esse processo final e a sua decisão de, até de certa forma, antecipar um pouquinho. Você falou muito pouco sobre todo o seu problema de visão, né? Eu soube até que em determinado momento você tinha tido uma orientação médica para um repouso absoluto, de alguma forma, e você tinha que treinar de alguma forma, estava num processo de recuperação física. Na chegada ao estádio hoje, a gente encontrou com a Paula e a gente perguntou, entrevistou ela rapidinho, e ela disse: é muito difícil do Fred falar as coisas, ele é o tipo de cara que quer ser o cara ali, que não divide tanto. Eu descobri que ele quase teve uma depressão via imprensa. Nem fui na consulta com ele do médico. Eu queria que você dissesse para a gente como é que foram esses últimos dias, o tipo de informação que você teve sobre o que você tem, o quanto que isso mexeu contigo e mais, o quanto que todo esse carinho que você recebeu hoje ajuda a amenizar, provavelmente, um problema de saúde que você vem vivendo. Então, assim, eu acho que às vezes eu fui injusta com a minha esposa, né, com a minha família, porque eu acho que eu sou mais preparado aí para tomar as pancadas, né, e eu acabo tentando poupá-los, principalmente a minha esposa, porque ela tem tanta preocupação para educar e para criar os meus filhos muitas vezes sozinho, porque durante esses 6 anos aí, né, que nós estamos educando, mas ela de forma maravilhosa, eu tento só dar uma paz para ela. E o processo que eu estava muito mal foi uma conversa mais de homem, eu e o Chico, que é o meu preparador físico, né, o Jefferson, que trabalha no Fluminense também, que tá comigo desde o Lyon. A gente já tem uma relação eu morei na casa dele por 5 anos. Nós somos primos, e Tio Ivone e Tio Genésio, eles me educaram, né? Fizeram parte dessa formação minha. E aí, ele como preparador físico, eu estava querendo sumir do futebol depois daquele rebaixamento e fui para a roça, já acima do peso, largado mesmo. E eu falei para a Paula que estava indo mais para descansar por causa da pandemia, tudo. E tentei mais poupá-la, mas essa quase depressão ela é passageira. Ela é passageira porque como eu respondi na segunda pergunta, que eu olho para trás e vejo que da onde eu saí não tem nem espaço para lamentar, chorar, né? São poucos dias que a gente vive esses dias de luto e depois a gente já amarra a chuteira e vai de novo. E teve vários processos aí. A parada das minhas vistas, quando em 2017, eu jogava pelo Atlético Mineiro e eu tive um problema eu comecei a me sentir tonto e eu estava numa fase muito boa. E aí o Dr. Rodrigo Lasmar me afastou por alguns dias, 1 semana e meia, para eu fazer exames no meu cérebro, para ver se era alguma lesão no cérebro, né? Porque estava me causando desequilíbrio. Eu corria, meio que tropeçava, enxergava 2 bolas, ficava meio tonto. E aí já foi descartado lesão no cérebro. Depois eu fiz no ouvido. E aí mexeram nos cristais e tal, repararam que eu tinha labirintite. E aí eu fiquei tomando calmante, algumas coisas aí para labirintite e tal, mas quando eu fiquei 2 anos e meio assim, e eu voltei pro Fluminense em 2020, meu pescoço estava girando demais, assim, eu estava normal, eu estava assim, e tudo dobrando. E aí a minha reestreia no Fluminense, a bola sobrou na pequena área, bola paradinha para eu dar uma bicicleta. Eu ia fazer um gol de bicicleta na minha reestreia pelo Fluminense. Eu furei a bola. E ali eu chamei o doutor e falei: doutor, não estou enxergando direito, tal, tô tropeçando na bola, já tem 2 anos e meio, queria uma ajuda e tal. E aí fui com um médico, fui outro médico, e levei um médico de um amigo meu na minha casa, uma consulta à noite. Quando ele viu meu pescoço tombado, ele falou: Fred, isso aí é olho. Quanto tempo você não vai no oftalmologista?
Me levou para a doutora Andréa Zindaibol, que é um fenômeno. E rapidamente ela falou, pô, eu já sei o que é, fiz os exames. E aí eu tive que passar pelaquela cirurgia. Nesse ano, 2020, o grau de 0, a escala que eu não sei qual que é, eu estava com um grau 8 de lesão. É num músculo atrás do olho, que faz o olho rodar. E aí eu operei e fiquei bem. Pô, joguei Libertadores, Brasileiro, pô, tudo bem. Agora voltou. Só que voltei na doutora André, tá grau 3. Ou seja, ela falou assim, Fred, qual a sua programação? Porque para a vida normal, você vive bem. O problema é movimento de alto rendimento, brusco, muito rápido, tomar encontrão e girar. E o equilíbrio está aqui, né? Cérebro, os cristais, ouvido e os olhos. E aí o que estava afetando realmente era o olho. E aí eu optei por não operar, porque não é operatório. E falei, pô, doutor, eu vou confirmar minha aposentadoria e tal. E acabou que coincidiu com a chegada do Diniz. Desde a chegada do Diniz, cara, ele fez de tudo para eu permanecer. E eu meio que segurando também de falar para ele, para todo mundo. Aí eu reuni todo mundo e abri o jogo. Falei com ele, falei com o médico, falei que voltou. Eles entraram em contato com a minha doutora. E aí eu falei que ia parar. Me afastei por 25 dias, né? Eu precisava desse repouso absoluto para ver se ia voltar ao normal ou não. E realmente não voltou. E aí eu realmente optei por parar. Quando eu voltei, nesses 25 dias, eu marquei uma reunião com o Mário, o Diniz e o senhor Paulo Legione. E falei que queria parar, tal. Eu estava muito mal, né? E aí os caras... a minha esposa já tinha falado que eu mereci, que eu tinha que despedir da torcida por tudo que eles fizeram comigo. A minha família, meu empresário, França, todo mundo falou, não, tem que fazer. Eu não, bati o pé. Marquei reunião e eu queria fazer assim, uma entrevista só para anunciar. Ó, parei. Acabou, não dá mais, e explicar o problema nas vistas. E aí nesse dia eles falaram, não, você não pode. E aí, cara, vocês sabem que o Diniz, se ele falar para você que você quer verde, não tem como você negar, né? E aí o Diniz me convenceu, o Mário me convenceu, tá? E foi isso, virou isso. Consegui fazer um gol ainda no último jogo, enxergando 2 bolas. Deus foi tão bom comigo. E foi difícil, eu fiquei com muito medo assim da torcida pegar no pé assim do Diniz por não me colocar, né? E o Diniz é tão louco que ele queria me colocar. Não, você vai pouco, que você está treinando bem. E eu me sentindo muito desconfortável. Mas graças a Deus valeu muito a pena. Eu já agradeci eles pessoalmente, publicamente. E graças a ele eu pude viver, sem sombra de dúvida, o dia mais emocionante como atleta aí da minha vida.